Bom, pessoal, vamos lá então começar com o nosso Clube do Livro, uma jornada de autoconhecimento. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 9, não é? Onde ele fala sobre o relacionamento, tá? Vamos lá. É muito comum usar os nossos esquemas mentais e estratégias de enfrentamento em nossas relações amorosas. Como se voltasse numa máquina do tempo, um adulto revive emoções, sensações, pensamentos e age como se fosse uma criança outra vez. Em um relacionamento, as histórias se, as histórias se encontram e buscam uma satisfação emocional. Na prática, a experiência de um relacionamento não costuma estar isenta de medos, emoções desagradáveis, sofrimento e comportamento pouco assertivos ou até mesmo destrutivos. Sensações emocionais dolorosas é reativada. As pessoas tendem a ser atraídas por situações e relacionamentos que ativam seus esquemas e que trazem, de certa forma, uma sensação de coerência com a história já vivida. Existe uma economia cognitiva para a reprodução de situações. Então, veja vocês, as pessoas tendem a escolher relacionamentos ah, que revivem emoções e sensações do passado, tá? Porque, olha aí, não é que ele diz no final, é como se tivesse tendo uma economia cognitiva, ou seja, não precisa pensar muito, não é? Não precisa fazer muito esforço, tá? Então, por isso que muitas pessoas tendem a se relacionar com pessoas que a sensação provocada dentro lhes são familiares, tá? Por quê? Porque isso não é tão desafiador lidar com aquela pessoa, com aquele relacionamento, tá? Vamos lá. Agora eu quis trazer aí, na íntegra, tá? Assim como está no livro, a história de de Cláudio e de Juliana, tá? Para contextualizar mais ainda aí o que são os encontros dos esquemas, né? Vamos lá. Cláudio tem esquema de abandono. Ele foi abandonado pelos pais quando tinha apenas 5 anos de idade. Suas únicas figuras de apego foram um tio e uma tia que cuidaram dele no período em que os pais o deixaram. A tia era uma pessoa muito importante para ele, com quem podia contar para qualquer coisa. Infelizmente, quando Cláudio completou 8 anos, essa tia faleceu. Nesse momento, Cláudio sentiu uma sensação muito dolorosa de perda de conexão e abandono, semelhante a que ele já havia sentido ao ser abandonado pelos pais. Hoje em dia, Cláudio se apega profundamente aos seus relacionamentos com medo de perder a pessoa. Juliana, por sua vez, tem esquema de inibição emocional. Ela nunca aprendeu sobre emoções durante sua criação. Os pais e familiares não falavam sobre isso, nem abriam espaço para que a expressividade emocional pudesse ocorrer. Ela cresceu acreditando, mesmo sem refletir muito sobre isso, que falar sobre emoções era desnecessário e sem importância. Para Juliana, ao se deparar com algum problema, é só resolvê-lo racionalmente, sem a necessidade de colocar muita emoção nisso. Cláudio e Juliana se conheceram por meio de uma rede social. Moravam em estados diferentes, mas, segundo eles, isso não era um problema para o casal, pois sempre conversavam sobre como fariam para morar juntos. Após 1 ano e 6 meses, eles decidiram morar juntos no estado de Juliana. O relacionamento do casal passou por uma série de desafios nessa nova fase, em que eles estavam lidando diretamente com a presença física um do outro. Cláudio reclama que Juliana não fala sobre aquilo que de fato está sentindo nas situações, e isso faz com que ele se sinta mal, como se ele não estivesse ali, como se ela não estivesse ali para ele. Juliana reclama de Cláudio, que Cláudio é muito pegajoso e que quer ter DRs, discussões sobre o relacionamento, a todo momento,
o que faz com que ela se sinta pressionada e sem energia para falar com ele. A sensação de Cláudio é de que o vínculo que tem com Juliana não é estável, e o fato de ela não falar sobre esses assuntos faz com que ele se sinta isolado e abandonado emocionalmente. Para Juliana, a sensação é de ser pressionada para falar sobre algo que ela não acredita ser necessário ou importante. Cláudio e Juliana já tinham esses comportamentos de não falar com frequência sobre emoções versus buscar conversar sobre o relacionamento, desde o período em que conversavam via rede social. Na época, todavia, eles não percebiam isso diretamente. Esta foi uma escolha de relacionamento baseada em uma forte química esquemática. As necessidades emocionais de Cláudio e Juliana não estão sendo supridas, e o casal tem entrado em períodos de discussões e conflitos no relacionamento. É preciso que eles identifiquem quais as suas necessidades emocionais e o que realmente lhes traz desconforto no relacionamento. Então, ajuda uma pausa para refletir um pouco a respeito desse casal e do que, né, fala aí nesse tópico que eu quis colocar aí, tá? Diante da minha prática clínica aí com muitos pacientes já, tá? O que eu vou percebendo, tá? Principalmente quando as pessoas tomam decisões aí muito importantes, tá? O quão importante é a pessoa tomar contato com o autoconhecimento. O quão importante é as pessoas se conhecerem, tá? Por quê? Porque se a pessoa não se conhece, tá? Ela não sabe se expressar. Ela não sabe solicitar o que ela está necessitando, tá? Por quê? Porque isso ativa um monte de crenças disfuncionais dentro dela, no sentido de o que o outro vai pensar de mim, é desnecessário, a pessoa se sente menor, tá? E aí, consequentemente, ela vai se sentindo desconfortável com tudo aquilo que vai passando pela cabeça dela. E aí não põe para fora. Não colocando para fora, ela não consegue fazer o pedido do que ela realmente precisa, ou seja, serem supridas as suas necessidades emocionais. Veja, eu falando aqui, não é? Parece ser fácil, realmente não é. A convivência humana é muito desafiadora, tá? No entanto, é importante olhar para isso para que se mude, porque senão acaba revivendo experiências emocionais do passado. E aí é como se a pessoa só trocasse de espaço físico, né? Espaço físico que eu digo é sair da família dela de origem, sabe? Do lar dos pais ou dos educadores, e ir para um lar novo, tá? Mas que ali é como se ela estivesse revivendo o que vivenciou na infância. Não muda muito, tá? E aí, consequentemente, ela não vai sendo atendida, né, diante daquilo que faltou, falhou na infância, tá? E não que ao tomar consciência, ao estar nesse novo lugar, não é, com a sua nova família, que seja errado, não é esse o ponto, não é? Porque quando se toma consciência, vem um pensamento automático, por exemplo, de querer ir embora, estou agindo errado, não devo estar ali. Não, tá? A mudança sempre é um movimento interno, então, é possível mudar a partir do momento que se tem a consciência, que sabe e que saiba do que está acontecendo dentro, tá? E aí, mudando dentro, a pessoa consegue falar, a pessoa consegue se comunicar, a pessoa consegue se expressar. Tá certo? Vamos prosseguir. E agora, veja vocês, eu quis trazer aí, tá? E deixar uns exercícios baseados aí nesse conteúdo que o capítulo 9 quis trazer, tá? Vamos lá, ó. Nesse primeiro exercício, o que né, o livro traz? E você, já parou para perceber quais são os desconfortos emocionais que costumam ser desencadeados nos seus relacionamentos? Vamos fazer um exercício?
Tente lembrar de um conflito recente na sua relação. Qualquer conflito que lhe fez sentir alguma emoção mais forte. Lembrou? Escreva a seguir qual foi a situação, tá? Esse exercício aí para reflexão. Segundo exercício. Agora, para conseguir analisar melhor os seus sentimentos, feche os olhos e tente reviver a cena por alguns instantes. Lembre-se de observar os detalhes da cena, as expressões do seu parceiro e, principalmente, suas emoções, sentimentos e pensamentos. Depois de ter fechado os olhos para lembrar da cena, você deve ter conseguido entender melhor algumas vivências internas. O que você sentiu na cena? Marque a seguir as emoções e sentimentos experienciados, tá? Aí você vai assinalar aí quais emoções e sentimentos, não é, aconteceu aí dentro de você. Tristeza, raiva, ciúmes, medo, vergonha, culpa, irritação, insegurança ou qual outra emoção e para você escrever qual a emoção que veio, tá bom? E refletir a respeito dessa emoção que apareceu. Terceiro exercício. Dos esquemas descritos, qual daqueles você acha que foi acionado no momento do conflito que você descreveu anteriormente? Então, ó, só para retomar, quando fala aí, ó, dos esquemas descritos, eu trouxe sobre os esquemas, quer ver no capítulo 6, tá? No capítulo 6 aí. Então, se você está vendo esse vídeo aí agora, tá? É só voltar alguns vídeos aí que eu postei, e lá no capítulo 6, que lá, perdão, não é o capítulo 6 não, tá? O capítulo 6 vai falar sobre as estratégias de enfrentamento. Fala sobre os esquemas do capítulo 5, tá? No capítulo 5, eu trouxe ali um panorama do que são os esquemas, tá certo? Quarto exercício. O que você fez ou teve vontade de fazer na cena para se proteger? Selecione e ou descreva quais foram as suas estratégias de enfrentamento para lidar com o conflito na cena, tá? Então, olha aí, ó. Você calou-se, xingou, saiu de perto, desligou-se, ficou insistindo para achar uma solução, criticou ou culpou o seu parceiro, tentou mostrar o quanto ele estava errado, quebrou algo ou agrediu seu parceiro, olhou o celular dele ou fez outra tentativa de controle. Tá? Vamos lá. E deixa eu dar um outro parênteses assim que me ocorre aqui para né, a gente dar uma pausa para reflexão, tá? Um dos grandes desafios também de um relacionamento, tá? As pessoas terem conversas que a gente chama de conversas difíceis, não é? Conversas difíceis essas, falar sobre como está se sentindo no relacionamento, tá? É muito difícil chegar nesse lugar, parar para sentar para falar, tá? Mas, em algum momento é preciso. E veja, pelo que eu percebo, não é só uma vez que se senta para falar e se resolve ad infinito, vamos dizer assim, tá? Vai resolver para sempre. Não é assim, entende? É retomar, hora ou outra. Por quê? Porque se existe um sentimento genuíno, né, um com o outro, isso significa que você se importa com seu parceiro, não é? E se você se importa, você quer sentar para conversar, você quer sentar para ajustar, para melhorar, não é? Para se manter o relacionamento, entende? Então, é importante verificar o quão de importância o relacionamento tem para você, o que ele significa para você, não é sobre o outro, é para você.
Como que o relacionamento chega em você? Como que ele te toca? O quanto que ele te afeta? E é nesse lugar que precisa olhar. E se é importante para você, é preciso investir, não é? É preciso se dedicar, dar trabalho mesmo, não é? Afinal, tudo aquilo que tem muito valor, importância, realmente, não é? Vai demandar tempo, energia emocional. Mas, se tem um valor, se te traz crescimento, se te provoca algo de importante dentro de você, é preciso olhar para isso. Tá certo? Porque não é simplesmente trocar, ir embora, sair dali, não é? E que se resolve por si só. Uma paciente mesmo falou hoje que, como ela dá aula para ensino médio, nós estávamos falando sobre relacionamento, não é? Relacionamento amoroso, porque ela está olhando para isso na vida dela, para este lugar na vida dela. E aí ela trouxe falas de adolescentes, não é? Que ela vai ouvindo na escola, que eles falam: ah, professora, para que namorar? Para que ficar? Imagina, nem precisa disso. Então, assim, o que a gente vai percebendo é que as pessoas hoje em dia não querem se envolver porque não quer sofrer. Sofrimento este é que passa por feridas emocionais dentro de si, que eu chamo, que a gente chama de criança interior ferida. É aí onde as pessoas não querem que seja tocado. Mas o relacionamento e relacionar-se é caminho de cura. Cura para olhar para esse lugar interior. Para quê? Para crescer, para se transformar, para se tornar e ao encontro da melhor versão. Tá bom? Só esse parênteses aí de reflexão, porque eu acho importante, né, a gente olhar para isso. Olha aí, ó, né, o quinto exercício. Utilizou outras estratégias? Quais? 6. Esta é uma ação que você costuma ter diante de conflitos nos relacionamentos? Sim ou não? 7. Agora vamos tentar voltar ainda mais no tempo. Feche os olhos novamente por alguns instantes e tente buscar uma memória de quando você era criança ou adolescente, em que esteja sentindo emoções e sentimentos semelhantes aos das cenas de conflito com o seu parceiro lembrado antes. Ainda nesta imagem mental, analise a lembrança da infância ou adolescência, como se você estivesse na cena por um momento, tá bom? Exercício 8. Descreva a seguir a cena da sua infância ou adolescência que você lembrou. 9. O que você gostaria que fosse diferente nesta cena? 10. Do que você precisava? Mais carinho e afeto? Segurança? Saber que seus cuidadores estariam ali para você? Cuidado e amparo? Valorização? Empatia? Liberdade? Proteção? Consideração e respeito, validação de emoções e vontades, ou relaxamento e lazer, tá? Para você assinalar aí qual era a sua necessidade, tá bom? Diante daquela cena que você lembrou. 11. Precisava de outras coisas? O quê? 12. As sensações dessa última cena do seu passado são semelhantes às sensações da cena do seu conflito conjugal? Sim ou não? 13. O que sua criança ou seu adolescente precisava na cena é semelhante ao que você precisaria hoje do seu parceiro? Sim ou não? E aí eu trouxe, não é um breve trecho aí do livro. É muito comum que usemos os nossos esquemas mentais e estratégias de enfrentamento em nossas relações amorosas como se voltássemos em uma máquina do tempo. Um adulto revive emoções, sensações, pensamentos e age como se fosse uma criança outra vez. Então, sem consciência das marcas da nossa história, a manutenção esquemática assume o comando das nossas vivências e gera repetições de padrões destrutivos nos relacionamentos adultos, de acordo
com padrões familiares para nós. Por fim, e para refletir, deixei um exercício também, tá? Que tá no livro. Quais são os gatilhos no relacionamento que costumam apertar os seus botões dos esquemas? Por exemplo, o parceiro esquecer de pagar uma conta que você pediu para ele pagar. E o parceiro não conversar sobre intimidade e emoções. O parceiro não responder às suas mensagens, etc. Tá? Então, essa reflexão, tá certo? Quais são os gatilhos aí no relacionamento? Quais desses exemplos aí que de repente, não é? Toca hoje no relacionamento. Tá bom? Bem, então é isso, essa reflexão que eu quis trazer hoje, né, desse capítulo. Espero que possa contribuir aí na sua caminhada de autoconhecimento e, de repente, ir aplicando os conhecimentos adquiridos aqui no seu relacionamento, tá bom? Bem, então é isso. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar e aí a gente vai se falando, tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau, tchau, até mais.